nome é Alana Souza, atuo como engenheira de aplicações aqui na SKA. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês de como o nosso APS, o Delmia Hortens, pode ajudar você e a sua empresa nas tomadas de decisão em planejamento de médio a longo prazo. Vamos dar uma olhadinha no software? O APS Delmia Hortens é um APS da Dassault Systems. A Dassault, juntamente com a SKA, são precursoras das tecnologias para a indústria 4.0, combinando a realidade virtual e simulações, desde a concepção de novos produtos e novas fábricas até a produção e distribuição do produto final. O nosso APS, pessoal, ele possui um módulo de planejamento, o MP, este que vamos falar hoje, e que permite realizar o planejamento de capacidade de médio e longo prazo, e com isso a empresa poderá visualizar as análises de carga para identificar gargalos de produção de forma antecipada. A gente tem também o módulo de programação, o que chamamos de PS, para realizar o sequenciamento fino da fábrica, levando em consideração disponibilidade de recursos e sincronismo entre operações e demais restrições. E não menos importante, no APS a gente tem também um MRP integrado à solução, para geração de ordens, o que a gente chama aqui de SRP. E aí você vai ter a vantagem de ter todo o seu processo de planejamento e programação dentro de uma mesma ferramenta. Tá, pessoal? E falando um pouquinho aí do que a gente tem visto no mercado, né, em termos de planejamento, e principalmente, né, nos últimos meses, pós-pandemia e durante a pandemia, foi que houve um rompimento das cadeias de abastecimento, né? E com isso, muitas empresas elas tiveram que parar e repensar suas estratégias de atendimento, né? Então, a necessidade de um planejamento mais robusto, mais estruturado, ela virou extremamente necessária para essas organizações, né? Então, por isso a demanda de um APS aí para poder dar mais visibilidade e estruturar melhor o seu planejamento e programação. Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, então, nessa figura, pessoal, a gente consegue ver o que as organizações normalmente fazem dentro das empresas, né? Então, elas trabalham ali num planejamento hierárquico, né? Então, eu começo aqui pelo planejamento estratégico, né? Ali eu tô falando em valores, eu tô com um horizonte ali de 3 a 5 anos para frente, né? Normalmente em buckets anuais. Eu vou desdobrando até a execução, certo? Que aí eu já estou falando, né, ali em realmente, tô falando dos componentes, estou falando das operações em horas, minutos. E quanto mais detalhado, pessoal, menor o horizonte. Tá? Aqui, o principal é onde que eu vou equilibrar a minha oferta, né? Aqui a gestão da minha capacidade e a minha demanda, certo? Que é a gestão aqui da demanda, né? Então, pessoal, onde que o APS entraria aqui? Né? Ele pode entrar em vários momentos. Aqui, o que a gente vai falar hoje, ele vai apoiar tanto o S&OP, né, quando a gente fala aí num planejamento ali mais a médio prazo, ele é mais tático, né, eu tô numa forma agregada, eu tô em buckets mensais, né, a gente tem aquelas rodadas mensais, né, e sempre falando ali em família, de produto, eu tenho no máximo ali de 6 a 12 famílias, eu englobo ali mais, né, e aí, pessoal, eu desdobrando esse plano de produção, eu entro aqui no plano mestre, que aí eu entro ali nos produtos acabados, eu tenho um nível de detalhamento um pouco maior, né? Eu tô nos buckets semanais e isso, pessoal, o que a gente vê, né, aí nas empresas? Muitas empresas, para apoiar esse processo, elas acabam usando o Excel, né? E tudo bem, o Excel a gente sabe que é uma ferramenta poderosa. O negócio é que é muito difícil da gente manter atualizado, né, e inserir restrições como matéria-prima, né, como mão de obra, por exemplo, os operadores, e também como, sei lá, algum molde que é necessário para a fábrica. Então, isso acaba se perdendo no Excel. Né? Outro ponto, né, quando a gente acaba falando somente em famílias para englobar todo esse processo, para fazer a validação, né, do processo em si, quando a gente acaba falando em família, a gente usa um tempo de roteiro ali médio,
né, para a família, e a gente sabe que isso pode ocultar algum gap, algum produto que tem aquele seu tempo de produção um pouco maior, e isso acaba ocasionando. Então, por isso que agora, nesse modelo que a gente vai apresentar para você, a gente vai chegar num nível de plano mestre, né, no nível de acabado, nível, vamos usar um bucket semanal, também para apoiar ali um SNOP, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entrar aqui na ferramenta, então vamos aqui. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar, o exemplo que a gente escolheu foi um exemplo de, deixa eu colocar aqui, foi um exemplo de como se fosse uma fábrica de implementos rodoviários, tá? A gente pegou 10 produtos acabados e aqui, ó, a gente consegue enxergar esses produtos, tá? A gente tem o estoque de cada um, o estoque inicial, né? Todas as rotas, né, os roteiros, qual que é o percurso de cada produto dentro da fábrica, o tempo de cada operação, tá? Se ele tem mais de uma versão, quanto que começa, quanto que termina cada versão, as rotas, toda essa parte de parâmetros, pessoal, é nessa telinha que a gente chama de data, tá? Então, a gente vê aqui a regra de gerenciamento, isso aqui é para todos os itens, né? Que é onde a gente vai colocar todos aqueles parâmetros do MRP que a gente vê em muitos RPs aí pelo mercado. Tá? Então, a gente coloca a regra, né? Se eu vou trabalhar com cobertura de estoque em dia, se eu vou falar de estoque objetivo, que eu coloco uma quantidade de estoque que eu preciso manter. Né? Aqui, na regra de netting, aqui eu tô falando de produto acabado, tá, pessoal? Para cada tipo que eu coloco aquele material, né, seja produto acabado, semi-acabado, matéria-prima, eu acabo tendo que inserir parâmetros diferentes. Aqui, no caso do produto acabado, ele tem a regra de netting. Que é essa regra de netting, né? Então, quando eu vou chegar no meu plano mestre, né, para eu chegar nessa formulação, qual que é o negócio da minha empresa? Né? Eu uso só as previsões, eu uso só meus pedidos de venda, eu uso o maior entre eles, eu somo minha previsão de vendas e meu pedido de venda. Qual que é a minha regra de negócio? Então, o Hortens, ele te dá essa possibilidade de escolha. Ele, inclusive, tem um outro modelo de regra de netting aqui, que eu acho ele bem diferente, eu nunca tinha visto em outros softwares, que ele chama de previsões residuais e ordens. Né? É como se, por exemplo, se eu tivesse 10 peças para atender esse mês e eu entrei com um pedido de 20 peças, ou seja, muito maior ali do que a minha capacidade fabril, do que eu tinha avaliado, ele consegue olhar períodos anteriores e posteriores e abater aquela previsão lá da frente. Né? Assim ele não duplica, né, demanda, não duplica compra. Então, é aquele negócio, pessoal, para cada regra de negócio, para cada organização, você vai parametrizar os seus produtos da maneira que você achar interessante. E sempre com o apoio da equipe da SKA. Aqui, ó, então eu tenho a quantidade máxima que eu posso produzir daquele item, né, incremental, que seria meu lote múltiplo. E toda a parte de estoque, então se eu tenho estoque inicial, a quantidade de segurança, a cobertura de estoque, que aí eu entraria em dias, né, o meu custo unitário e tal. Tá, pessoal? Então aqui, falando só um pouquinho mais aqui da matéria-prima que eu coloquei para vocês, no caso o rolamento aqui, ele tem, então, o lead time de fornecimento, aqui ele chama de período de agrupamento, que é aquele negócio de, né, alguns softwares a gente vê como período fixo, que ele vai agrupar, né? Isso aqui, ele vai muito da classe econômica do item também, né? Se for um item muito caro, você não quer fazer um agrupamento muito alto, né? Então, porque provavelmente você vai acabar tendo que ler a demanda daqueles dias e vai acabar carregando um pouco de estoque. Então, para cada grupo tem essa parametrização, tá, pessoal? E aqui da parte de estoque também é a mesma coisa. Bom, aí aqui é toda aquela parametrização que a gente já conhece, dos calendários, os grupos de máquina, tá? Então, aqui a gente está parametrizado o calendário dela, né, semanal, se tem algum feriado. E as máquinas aqui, ó. Tá? Bom, então esse aqui seria aquele dado, né, aquele basicão, aqueles dados MES que a gente pode fazer importação direto do seu RP.
Ou dá para também entrar aqui direto, se você não tem aquela formação no seu RP, a gente consegue entrar direto aqui no Hortens, tá bom? Então vamos lá. Aqui no WIP, pessoal, é onde a gente vai estar criando o que a gente chama dos dados para o nosso plano mestre. Então, por exemplo, essa parte do gerenciamento de necessidade é o que eu chamo de previsão de vendas. Tá, galera? O que a gente vê aí no mercado? As previsões de vendas, normalmente, elas são mensais, né? Porém, nosso plano mestre, ele está nos buckets semanais, que a gente, né, mencionou ali, que a gente está parametrizando aqui. Os buckets semanais, eles são importantes porque a gente evita aquela tal da síndrome do final do mês, né, que você acaba faturando, tendo 80% do seu faturamento nos 3 últimos dias do mês, né? Então, isso aí vai dar aquela estabilidade para o seu plano, então você vai conseguir produzir aquelas quantidades, né, por semana, não dando esse nervosismo para a fábrica, né, de ter que fazer aquela conclusão em hora extra e tal, e final do mês, e paga frete, não sei o que, tudo para o final do mês, tá? Então aqui é só a gente realmente entender a regra de negócio da sua empresa, né, para poder fazer essa divisão nos buckets semanais das previsões de venda. Então aqui a gente inseriu as quantidades, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente usou, né, como a gente está tratando de um plano mestre, a gente usou aí um horizonte de 3 a 4 meses em buckets semanais, tá? E aqui, ó, bem legal. E, pessoal, para efeito da gente, de exemplo mesmo, para a gente enxergar, eu coloquei os pedidos de venda, tá? Eu vou pedir para vocês atenção no PA009, que vai ser nosso objeto de estudo aqui. Aqui, ó, no dia 5 de novembro, eu tenho um pedido de 4 peças, tá, gente? E se vocês olharem aqui, ó, PA09, eu tenho, na semana 05, tá, pessoal? Eu tenho 3 peças para atender aqui do dia 31/10 ao dia 7/11, tá? Bom, então, em termos de dados que eles são ali, vamos dizer, intermediários, né, que eles vão se alterando, seria aqui no IP. Entrando na tela de planning, pessoal, o que acontece aqui? Aqui, ó, vocês conseguem enxergar, à minha esquerda seria as máquinas, que é o que a gente chama de recursos primários, tá? A gente consegue, isso aqui ele é totalmente configurável, então eu consigo colocar... por exemplo, dados customizados que eu quero, se eu quiser taxa de carga eu coloco, aqui é tudo configurável, depois eu consigo exportar isso daqui para o Excel, é bem bacana. Aqui, pessoal, eu dividi o nosso planning em duas telas e eu incluí os nossos recursos secundários aqui. O que é o recurso secundário no Hortens? Então, tanto você pode usar os operadores, contra alguma ferramenta crítica que que é utilizada, que pode realmente restringir a sua operação. Então, a gente coloca aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Aqui tem toda a parte de parâmetro. Então, o que eu estou usando de restrição, né? Por exemplo, se eu coloco aqui para colocar algo que é muito comum, que a gente vê, que é as time fences, né? Que é o período fixo, o período congelado aí do plano mestre, né, para realmente reduzir aquele nervosismo da sua fábrica, né, manter ela muito mais estável, né, e que é bacana de quando você realmente parametriza, isso está muito combinado com o pessoal ali de vendas, né, que é aquela semana, por exemplo, se você parametrizar uma semana de congelamento, você não consegue entrar com nenhum pedido crítico ali, né, então é importante do pessoal do comercial de também saber, né? Se chegar algum pedido, ele vai falar, ó, nessa semana eu não consigo, mas para a próxima a gente consegue trabalhar. Então, essa regra do jogo combinada, ela é fantástica, né? Você não estressa a sua fábrica, você não estressa a sua área de planejamento, o comercial tá tudo certo e o cliente também. Se você combinar a regra antes do jogo, ele também vai aceitar. Né? O que não pode é se prometer alguma coisa e chegar no momento e a gente não conseguir concluir ou sabendo que aquilo era impossível. Né? Então, aqui também, pessoal, é a configuração dos critérios. Né? Aqui no Hortens a gente tem mais de 70 combinações. Então, se eu vou fazer por data de entrega, que a gente vê que é muito mais comum, né? Isso aqui a gente vai combinando. Né? Eu tenho critério tanto para minhas máquinas, tanto critério para matéria-prima quando chega numa decisão.
ele consegue também seguir, tá, pessoal? Então, aqui, ó, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A gente vai gerar aquele plano mestre, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem como que ele faz, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma comparação de tudo que eu coloquei em termos de previsão de venda, tudo que a gente inseriu de pedido de venda, tá? E ele vai olhar o estoque, ele vai ver o que tem de ordem de produção, já na linha, né? E ele vai entender e vai chegar num plano final para mim, tá bom? Então, por exemplo, tá? Aqui, ó, vamos usar aquele PA09 que a gente comentou, tá? Só para vocês pegarem, aqui também, pessoal, é um grid totalmente configurável. Eu coloco o que eu quiser de coluna ali pra gente enxergar, né? O que cabe na sua empresa, você vai configurar aqui para não ficar também aquele tanto de coluna sem uma informação, sem dado, né, que você não utiliza. Então, ele vai comparando. Aqui o lado esquerdo é a parte da demanda, tá, pessoal? É a parte da gestão da demanda. Então, vamos lá. Ele fala aqui, ó, então a minha necessidade ali da minha previsão é 3 peças. Ah, não esquecendo, ó, se eu clicar aqui, ele vem com todas aquelas informações que eu parametrizei, né? Então, qual a versão que eu estou utilizando, o que eu tenho de estoque, se eu tenho de estoque de segurança ou não. Lembrando, aqui, o que eu tenho de estoque de segurança, ele retira da conta. Então, na verdade, eu tenho 10 peças. Ele já retira 2 peças. Né, que ele fala que aquele estoque de segurança é para ser utilizado em casos esporádicos. São casos que o planejador vai falar, eu vou utilizar aquela peça para liberar, né, para aquele atendimento da demanda, porque ela é crítica. Mas no regra geral do jogo, pessoal, ele já retira aquelas 2 peças. Então, aqui no Planning é bacana porque você pode realmente retirar aquela quantidade, né, do estoque, você pode colocar, agora eu vou manter uma só, né? E ele acaba mantendo a referência lá no seu dado mestre como 2, mas para esse efeito de simulação que eu estou fazendo aqui, ele vai liberar uma peça. Então, o tempo todo você está ali brincando com seus dados, tá? Então, a regra de gerenciamento que eu havia comentado, que é o netting, que é o maior entre a previsão de venda e a ordem, né? E tudo e tal, tá, pessoal? Então, o que ele faz aqui? A gente vai chamar a atenção para a semana 5, que eu tenho uma previsão de 3, né? E tenho pedidos de venda de 4. Então, ele acaba mantendo o 4, que é o maior, e vamos ver o que ele sugere aí de ordem de produção, tá? Vou fazer a comparação. Beleza. A hora que eu faço a comparação, galera, eu já consigo... Ah, deixa eu só clicar aqui, peraí. Deixa eu só clicar tudo pra gente fazer a comparação de uma vez de todas as OPs. Então, ele já criou todo mundo. De novo, o grid aqui... totalmente parametrizado, ele é configurável, ele já colocou o prazo, a saída, já colocou várias informações aqui que também eu consigo configurar da forma que eu quiser, tá? Então, ele já criou. Como que ele criou isso? Vamos tentar entender aqui. Vou procurar de novo o PA09, tá? Olha que bacana, pessoal. Então... aqui era o plano mestre dele, era a minha necessidade total, era tudo que eu tinha ali baseado nos meus parâmetros que eu tinha que fabricar. Tá? Só que lembrem que eu tenho um estoque de 8 peças disponíveis. Aqui eu falei, não, eu preciso daquelas 2 peças para o estoque de segurança, não vou usar ele agora. Retirou, tá? Então ele consegue enxergar que ele tem estoque disponível. Então aqui das 8, eu preciso de 3, eu vou usar 3 peças no meu estoque. Entendeu? Então, com isso, eu sobro ainda 5. Aqui eu preciso de 2, né, para atender esse plano mestre da semana 3. Beleza, eu retiro essas 2 peças, né, sobrando 3. Só que aí o que acontece, pessoal? Aqui na semana 4, eu tenho 3 peças em estoque, mas eu preciso de 4 peças para atender o meu plano mestre. O que acontece? Ao invés de ele pedir essa diferença de uma peça, ele pediu 5. Porque era isto que estava parametrizado como quantidade incremental, ou seja, como quantidade do lote múltiplo para aquele modelo, para aquele produto. Então, eu tenho que produzir 5 peças e isso o que acontece? Eu acabo ficando com um acúmulo de superprodução de 4. Então, pessoal, isso aqui ele vai te avisando de acúmulo de superprodução o tempo todo. Isso aqui eu consigo parametrizar
alertas quando eu tô rodando esse MRP. A hora que eu rodo, ele fala, ó, você está com superprodução. Então, é um sistema que está interagindo com o usuário a todo momento, né? A gente brinca que ali no dia a dia a correria é tanta que acaba passando algumas coisas, né? Então, se você realmente não tiver aquele alerta, não tiver aquele sinal, ele acaba passando, né? E hoje em dia estoque, né, de você realmente estar produzindo a mais, produzindo em excesso, não tem como brincar com isso. Né? Então aqui, outra coisa que é super relevante é que no momento da criação do meu plano mestre é onde eu realmente vou validar minha política de estoque. Né? Então, por exemplo, a gente vê casos aí em que a demanda está em queda e eu continuo mantendo aquele lote grande. Então, cada vez mais eu vou produzindo mais estoque, eu vou carregando mais estoque, ao invés de eu ter analisado o que eu tinha ali nos meus buckets semanais ou o que eu estiver usando para minha empresa, e validar e realmente validar esse lote que eu estou usando. Então aqui é outro lugar que fica bastante visível para você ir lá e realmente alterar direto no seu dado mestre, tá? Então aqui eu fico com aquelas 4 peças de superprodução, só que na semana 5, essas 4 peças eu já consigo consumir e não preciso fabricar nada, né? Então aqui, ó. Então, por isso que ele nem pediu uma ordem planejada ali. Ele falou, beleza, tá tudo certo, eu vou consumir meu estoque. Já para a semana 8, ele precisa de 3 peças, né? Já que eu tava zerado aqui, ele vai lá e pede as 5, sobrando 2. E assim sucessivamente, pessoal, tentando ao máximo equilibrar aí sua oferta e sua demanda, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece, né? A gente sabe o MRP, ele tem capacidade infinita, né? Isso já é da natureza do MRP. Então, por mais que ele esteja indicando aqui uma taxa de serviço de 100%, será que isso é real? Né? Ele está atendendo todos aqueles prazos que a gente colocou, o prazo da previsão de venda, eu estou atendendo maravilhosamente o comercial. Mas será que isso é real, sabendo que ele tem uma capacidade infinita? Né? E só lembrando, pessoal, aqui eu coloquei 4 indicadores. Né? Eu parametrizei. O Hortens, ele tem mais de 35 indicadores. Eu posso configurar eles na tela do jeito que eu quiser, tá? Então, eu posso configurar, posso colocar alerta, posso colocar cor, posso colocar mínimo e máximo, né? Então, eu quero um planejamento que ele não esteja abaixo de 10% ali da minha taxa de serviço. Eu quero manter no máximo 90%. Então, ele consegue te avisar, tá? Eu posso parametrizar um período para eu não olhar todo o meu horizonte de planejamento, olhar um pouco menos. É bem bacana, é tudo configurável aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos validar se o que o planejamento, se o que o MRP fez, se eu conseguiria realmente atender as minhas previsões, se eu conseguiria atender o mercado, tá? Então, o que a gente vê, pessoal? Olha aqui que interessante, tá? Eu vou dividir esse gráfico em 2, só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Bom, deixa eu colocar aqui a carga e a capacidade, tá legal? Ele, pessoal, por mais que a gente conseguiu aquela taxa de serviço, eu tenho algumas sobrecargas aqui, né? Ou seja, a minha carga tá maior do que a capacidade daquele recurso que eu parametrizei ali atrás. Então, a gente consegue ver esse robô de vigas aqui, ó, 24/10 ele excede, depois 21/11, depois 5/12, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma linha que é 3/10, é como se eu estivesse planejando no dia 3/10 para frente. Tá? Então, a gente consegue ver esses gargalos aqui na nossa produção, né? E tanto aqui nos operadores. Aqui, pessoal, no meu processo de jateamento, eu disponibilizei a minha máquina e eu indiquei para o Hortens que eu preciso de ter também mão de obra para poder monitorar, para poder operar naquela máquina. Né? Então, o que ele está me falando? Que por mais que eu não tenha, se eu olhar o processo de jateamento aqui, por mais que eu não tenha um gargalo aqui no processo de jateamento, né? Eu tenho um problema com os operadores desse grupo de máquinas, né? Então, ele já me indica que eu vou ter problema aqui também. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal, sabendo desse cenário, né? Eu vou fazer um balanceamento. A princípio, eu vou fazer desses 2 recursos, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, ele vai avaliar o que eu tenho de sobrecarga e ele vai
me responder o que eu posso entregar para a fábrica que ela realmente vai conseguir, né, fabricar baseado nos parâmetros. Olha que interessante, pessoal, o que ele fez aqui, né? Ele indicou que ele me deu uma taxa de serviço de 70%, ou seja, 30% ali dos prazos que o comercial tinha me passado, eu não vou conseguir atender. Eu vou ter algum problema. Então, pessoal, imagina se eu não tivesse feito essa avaliação, né, do jeito que eu tô fazendo. O que acontece muito em muitas empresas, né? Você pega ali a previsão de venda, mete bala no MRP, confirma a ordem de compra, confirma a produção e vira aquela loucura, né? Então, a gente sabe que essa validação aqui, né, de plano mestre e tal, é realmente para eu chegar no momento do MRP, da confirmação das minhas compras, da minha ordem de produção, e ela tá muito mais limpa, né? Ela tá muito mais... porque ali a gente sabe que vai ter problemas inerentes ao processo, né? Então, o que eu puder evitar, o que eu puder enxergar de forma antecipada e puder atuar ali, melhor, né? Ali a gente sabe que numa programação você vai ter uma quebra de máquina, você vai ter um atraso do fornecedor, isso aí ele acaba acontecendo, né? Quem tá aí no dia a dia sabe. Então, o que puder ser evitado antes, né, que você já está enxergando de forma antecipada que dá para você atuar, melhor. Isso você vai conseguir reduzir custo para sua fábrica, né? Eu não vou ter que sair correndo ali, ligar para o fornecedor, pagar frete aéreo, eu não vou ter que ligar para um terceiro e mandar as peças para ele fazer aquela operação para mim, né? Sem uma negociação. Então é isso, pessoal, é tentar deixar o negócio mais redondo para no momento que chegar o MRP. Tá bom? Outra visibilidade aqui que é bem bacana do Hortens, pessoal, aqui são muitas funcionalidades, né? A gente ficaria aqui um dia inteiro para falar de tudo, mas eu vou tentar pontuar, né, baseado no que a gente está enxergando aqui e baseado no nosso objetivo, que é realmente dele apoiar esse médio prazo, né, essas decisões. Mas aqui, olha que bacana. Aqui, então, ele consegue me mostrar o meu plano mestre. Tá? Então, para todos aqueles, deixa eu deixar só essa, ele consegue me mostrar o meu plano mestre para todas aquelas, né, o que fechou ali do baseado, uma previsão de venda, o que eu tenho em estoque, o que eu tenho de ordem de produção, tal. Ele consegue me mostrar. E aqui tudo isso, ordem planejada, o que eu tenho disponível para venda, né, que é o tal do meu ATP, né, o Available to Promise, ele consegue deixar tudo isso daqui né, bem fácil e disponível de você enxergar. Vamos pegar um item aqui, deixa eu ver se esse PA8 se é bacana da gente enxergar. Bom, aqui, galera, eu tenho esse item que eu tô com 0 em estoque, por exemplo, tá? Ele pede ali para eu fabricar 3, eu fabrico 3, não sei o que. A gente consegue ver aqui, ó, que na semana do 24/10, por motivos ali que a gente já enxergou que eu vou ter gargalo, eu vou ter problemas de sobrecarga, né? Eu não vou conseguir fabricar essa necessidade total de 2 peças. O que ele faz? Ele joga essas 2 para essa semana. Com isso, eu fico com um estoque planejado com uma projeção negativa. Né? Então, isso é complexo, né? Aqui eu consigo visualizar isso para todos os itens, né? O que tá em atraso, né? Consigo enxergar, pessoal, de diversas formas, tá? Então, isso aqui são todas as minhas ordens em atraso. Eu consigo enxergar a data que eu precisava, né? E a data, então aqui, né? A data planejada, a data, por exemplo, né? Essa ordem aqui, tá? Eu tinha que estar entregando dia 5/12 para o cliente, vou entregar um dia depois. Ele coloca aqui a quantidade de dias que eu estou em atraso. Então, ela é bem didático, tá, pessoal? Bom, nessa primeira parte, demonstramos como fazer a validação do seu MPS usando as ferramentas do Delmia Hortens, como o SRP e o MP. Na segunda parte, a gente vai mostrar como fazer para solucionar esses gargalos que a gente identificou. Acompanhe com a gente. Tchau, tchau!